Como fã de luta livre, você deve ter ouvido pelo menos alguns rumores escandalosos sobre a WWE e, de repente, ninguém mais fala sobre eles. Isso se deve ao fato de Vince McMahon ter tentado manter muitos desses detalhes ocultos. Mas você sabe o que dizem. A verdade sempre encontra um jeito de aparecer, e desta vez, ela encontrou seu caminho em nosso canal. Portanto, fique por perto enquanto mostramos a você as coisas que Vince McMahon esconde sobre a WWE. Se você estava pensando que contaríamos esses segredos de forma sutil, pense novamente. Porque estamos começando com o caso realmente escandaloso de Dawn Marie sendo demitida. A não ser que você seja um grande fã das divas desde o início dos anos 2000, ninguém esperaria que você conhecesse o nome Dawn Marie. Essa senhora entrou no cenário da luta livre em 2001 e fez um nome para si mesma. Dawn, ao lado de nomes como Tori Wilson, Nidia e Sable, tornou-se completamente uma superestrela e remodelou o início dos anos 2000 da luta livre feminina. Saídas sensuais com temas natalinos, competições de biquíni, tudo o que aquela era supersexualizada da luta livre feminina representava. Dawn Marie estava na vanguarda. No entanto, de repente, no aparente auge de sua carreira, com tantas mulheres se juntando à lista de divas sensuais, Dawn Marie foi demitida da WWE. A última vez que ela apareceu na WWE foi quando voltou a gerenciar sua antiga equipe de tag dos Impact Players com Lance Storm. Como se viu, Marie engravidou em 2005. O que fez com que seu tempo de TV fosse reduzido. Mas a WWE não sentia mais a necessidade de mantê-la na empresa, porque uma mulher grávida não era mais um colírio para os olhos. Por isso, a ideia inteligente deles foi demiti-la sem aviso prévio, só porque ela estava grávida. Você ouviu direito? Eles demitiram uma mãe grávida sem motivo. Na época, todos na empresa adoravam Dawn por causa de sua personalidade simpática nos bastidores. E vários lutadores tentaram fazer a empresa reconsiderar. No entanto, nenhum desses lutadores se manifestou publicamente sobre o assunto, porque isso poderia significar que outros lutadores também estavam sendo demitidos. Lembre-se de que estávamos no início dos anos 2000. A WWE tinha acabado de adquirir a WCW e a ECW. Portanto, ser demitido significaria que você não teria mais shows de luta livre. Vendo que ninguém poderia liderar a luta por ela, Dawn Marie acabou decidindo levar a empresa sediada em Stamford ao tribunal. Ela apresentou uma queixa à Comissão de Oportunidades Iguais de Emprego, argumentando que seu contrato havia sido rescindido injustamente. E assim que a notícia desses processos chegou à mesa de Vince McMahon, ele sabia que tinha que manter as coisas em segredo. A notícia de que a empresa estava sendo tão insensível teria atraído muitas relações públicas ruins. Então eles entraram em contato com os representantes de Marie e chegaram a um acordo fora do tribunal. O valor do acordo ainda não foi divulgado, mas temos certeza de que foi uma quantia alta, pois Dawn Marie e todas as partes envolvidas mantiveram silêncio sobre toda a questão até o momento. Após essa experiência dolorosa, Dawn deixou completamente o mundo da luta livre e agora trabalha como enfermeira. E Vince McMahon conseguiu manter em segredo a crueldade de sua empresa, então sim, tudo já passou. No entanto, o próximo encobrimento é definitivamente muito mais macabro. O julgamento do assassinato de Jimmy Snuka. Os últimos anos da vida de Jimmy Snuka definitivamente mancharam sua carreira e, por causa disso, a geração mais jovem de fãs de luta livre nunca entenderá o quão bom ele realmente era. Mas veja bem, antes de a WWE ter superestrelas como Hulk Hogan e Shawn Michaels, havia Jimmy Snuka. Para ser sincero com você, esse cara pode ter liderado sozinho a era de transformação da empresa quando Vince McMahon assumiu o lugar de seu pai. Esse superastro fijiano-americano dominou o mundo da luta livre durante toda a década de 1970 e parte da década de 80. Ele foi o primeiro campeão mundial de pesos pesados da ECW e era conhecido por seu estilo de luta de alto nível, que lhe rendeu o apelido de Superfly. E a aparência, bem, pouquíssimos lutadores até hoje conseguiram igualar seu visual e aura cativantes. Mas, por trás de todo esse glamour, Jimmy era um agressor doméstico, só que nunca foi condenado por isso.
mesmo quando as coisas saíram do controle. Isso foi em maio de 1983, quando Jimmy tinha acabado de derrotar José Estrada em um programa de gravação de televisão na Pensilvânia, e mais tarde naquela noite ele chamou uma ambulância. Quando a ambulância chegou, a namorada de Jimmy, Nancy Argentino, foi encontrada ferida e, apesar de ter sido levada às pressas para o hospital, morreu pouco tempo depois devido a algumas lesões crânio-cerebrais indeterminadas. Aparentemente, ela havia sofrido várias lesões cerebrais como resultado de sua cabeça ter sido repetidamente atingida por um objeto parado. E a situação fica ainda pior. Quando uma autópsia de corpo inteiro foi realizada, mais de 2 dúzias de cortes e hematomas foram encontrados em todo o corpo de Nancy. Tudo apontava para abuso doméstico. E os sinais eram tão evidentes que o patologista forense responsável, Isidore Mihalakis, e o médico legista-chefe concordaram que o caso fosse tratado como homicídio. No entanto, a única testemunha ocular no momento do incidente que levou à morte de Nancy Argentino foi o próprio Snuka. E quando pressionado sobre a causa de sua morte, Snuka disse que ela caiu e bateu a cabeça. Isso era obviamente uma mentira e, se algo tornou isso mais evidente, foi o fato de que Snuka havia sido preso por espancar a falecida apenas alguns meses antes de sua morte. Testemunhas o viram arrastar a força Argentino nua pelo corredor, pelos cabelos, e quando o caso foi denunciado, Snuka se declarou culpado e foi multado. Após esse incidente, Argentino buscou proteção de Snuka, mas surpreendentemente negou o pedido de proteção. Estranho, não é? Bem, durante a investigação de seu assassinato, foi revelado que Vince McMahon a havia convencido a não fazer a queixa contra Snuka. E esse não foi o único papel que o presidente desempenhou em toda essa bagunça. Um mês após a morte de Nancy, McMahon e Snuka tiveram uma reunião extraoficial com o promotor público assistente e 3 detetives encarregados do caso. De acordo com Snuka, em um livro que ele escreveu décadas depois, Vince McMahon conversou com os advogados e deu aos detetives uma pasta durante essa reunião com o promotor público assistente. O que aconteceu depois? Nenhuma acusação foi feita e o caso foi deixado em aberto. Coincidência? Claro que não. Todos nós temos uma ideia do que essa pasta poderia conter. Tudo o que saiu do caso na época foi que os pais de Argentino ganharam uma sentença de os 500 mil reais contra Snuka no Tribunal Distrital do Zimboá, na Filadélfia, uma quantia que ele nunca pagou de fato. Enquanto duraram as investigações, a WWE evitou apresentar Jimmy Snuka em qualquer evento principal, o que mostra que algo estava errado. No entanto, assim que as acusações diminuíram, a empresa lentamente o trouxe de volta à ação, e poucos meses depois de supostamente ter assassinado sua namorada, esse cara estava lutando em uma gaiola de aço no Madison Square Garden e participando do primeiro evento da WrestleMania logo em seguida. Snuka continuou a ter uma carreira completa na empresa, recebendo uma indução antecipada ao Hall da Fama, e até mesmo sendo chamado de volta para vários lugares lendários. O caso foi retomado cerca de 32 anos depois, com Snuka sendo preso e acusado de assassinato em 3º grau e homicídio involuntário pela morte de Argentino. Mas, nessa época, ele tinha apenas alguns meses de vida e foi declarado incapaz de enfrentar o julgamento devido à sua condição médica. Jimmy Snuka acabou morrendo em 2017 e nunca pagou por seus supostos crimes, tudo graças a Vince McMahon. O próximo caso não foi um assassinato, mas viu outro lutador se safar de algo pelo qual deveria ter sido punido. JBL, o Valentão. John Charles Layfield era conhecido por muitas coisas em sua vida. Como lutador, ele era conhecido como Bradshaw e JBL, um cara forte e ameaçador que ganhou 3 campeonatos de tag team como membro da APA, manteve o WWE Championship por 280 dias e se tornou o 20º campeão da Triple Crown e o 10º campeão do Grand Slam na história da empresa. Além disso, ele também é conhecido por ter sido um jogador de futebol americano que se juntou a alguns times da NFL como membro da equipe de off-season. E, mais recentemente, ele é um especialista financeiro que aparece regularmente na Fox News e na Fox Business como comentarista financeiro. Aparentemente, ele é um homem bem-sucedido, mas há um lado de JBL que as pessoas não conhecem porque Vince McMahon conseguiu mantê-lo oculto. JBL, o Valentão.
Sabemos que, dada a aparência volumosa e forte de literalmente todos os lutadores, é difícil imaginar que eles sejam provocados para falar menos de bullying, mas antigamente o bullying era uma coisa no vestiário, e Layfield liderava o ato. O que começou como uma forma de hierarquia no vestiário chamada Wrestlers Court, Tribunal dos Lutadores, em que Undertaker e JBL puniam quem quer que fosse que violasse a etiqueta do vestiário, logo se transformou em abuso total por parte de JBL. Em uma ocasião, ele ordenou que os Hardy Boys bebessem e dirigissem e jogassem suas garrafas em placas de trânsito. Sim, isso é definitivamente ilegal, e quando os irmãos não cumpriram a ordem, JBL os insultou toda vez que se deparou com uma galinha. E certa vez, jogou todas as malas, roupas, dinheiro, cartões de crédito e outras coisas deles em uma lixeira. E a situação fica ainda pior. Para Blue Meanie, que trabalhou na WWE de 1998 a 2000, o bullying de JBL começou com insultos. Quando Meanie deixou a empresa, ele falou sobre JBL ser um idiota em entrevistas. E quando Meanie voltou para o PPV de reunião do ECW One Night Stand em 2005, JBL pulou em cima dele e o espancou. Depois de deixá-lo ensanguentado, Blue Meanie alegou que JBL lhe disse que essa era sua punição por ter falado mal dele em entrevistas. Há também o caso de Mario Ranallo, que era um locutor da WWE, que sofria de transtorno bipolar e sofreu tanto bullying de JBL que deixou a empresa. Embora JBL tenha negado a maioria dessas alegações, quando perguntado sobre o trote ao Miz, ele disse: "Se eu maltratei o Miz? Claro que sim. Muitas pessoas querem falar sobre mim e meus trotes. Sim, eu fiz isso. Não peço desculpas por isso. Uma loucura, não é?" O mais louco é que todos esses lutadores que sofreram bullying disseram que a WWE estava ciente das ações de JBL, mas nunca considerou importante abordar o assunto. Em vez disso, ele foi induzido ao Hall da Fama, e mesmo durante a cerimônia, esse cara teve a audácia de dizer isso. "Eu gostaria de dizer a qualquer pessoa que sinta que eu a tenha prejudicado. Eu gostaria de dizer do fundo do meu coração, chore um floco de neve. Eu sou o JBL. Não peço desculpas a ninguém. Vou para o Hall da Fama porque sou quem eu digo que sou, e eu sou um deus da luta livre." O que Vince McMahon fez dessa vez? Bem, ele homenageou Layfield ainda mais com um cargo de embaixador na empresa. Continuando, temos o caso dos problemas domésticos de Stone Cold Steve Austin. Aviso: se você é um grande fã de Steve Austin, as informações que vamos dar agora podem mudar sua visão do homem. 6 títulos do WWE Championship, 2 vezes vencedor do Intercontinental Championship, 4 vezes vencedor do Tag Team Championship, tornando-se o 5º campeão da Triple Crown, um recorde de 3 vezes vencedor do Royal Rumble, 4 headliners da WrestleMania. A lista continua e continua. Steve Austin sempre será um dos melhores de todos os tempos no que diz respeito à luta livre profissional. E como ele alcançou o maior sucesso com Vince McMahon como seu chefe, não é de surpreender que o presidente mais uma vez tenha ignorado todo o senso de retidão moral para encobrir os terríveis erros de seu funcionário. Para aqueles que se lembram, o casamento de Steve Austin com a deslumbrante Deborah McMichael em 2000 foi algo como um casamento real no mundo da luta livre. Steve era um dos maiores personagens do ringue na época, e Deborah era bem conhecida na empresa por suas funções de gerente. Eles eram um daqueles casais que os fãs sempre shippavam juntos. Então, ver o amor deles se materializar em casamento foi uma história de conto de fadas. No entanto, essa história não teve o final feliz que esperávamos. Para ser mais claro, os detalhes do relacionamento deles eram tão sombrios e perturbadores que poderiam ter causado um impacto irrecuperável na empresa em que ambos trabalhavam. E todos esses problemas foram causados pelo fato de Steve Austin ter abusado fisicamente de Deborah. Não se pode afirmar com exatidão até que ponto esse abuso se agravou, mas em 2002, o público teve um vislumbre disso quando Deborah fez uma ligação angustiante para a polícia, acusando o marido de tê-la espancado. Tudo foi revelado mais rápido do que Vince McMahon poderia manter em segredo, e toda a comunidade mundial de luta livre foi colocada sob uma nuvem muito escura. O personagem de Steve Austin, o herói dos ringues que os fãs adoravam, foi subitamente destruído pelas acusações de que ele era, na verdade, um vilão da vida real.
Depois de seu pedido de socorro, a polícia apareceu para ver que Debra tinha cicatrizes e ferimentos recentes como prova do abuso que havia sofrido. Mas Steve Austin não estava em casa quando os policiais chegaram. E não, ele não estava em uma turnê de luta livre nem nada. O cara fugiu antes de a polícia chegar à casa dele. Se isso não é sinônimo de culpa, então o que é? Foi necessário que a polícia emitisse um mandado de prisão para Stone Cold para que ele se entregasse, optando por não contestar as acusações. Ele acabou sendo multado em Mill Highs, obrigado a cumprir 80 horas de serviço comunitário e colocado em liberdade condicional por 1 ano. O casal se divorciou logo depois, mas esse não foi o fim de todo o problema. A WWE e Vince McMahon ficaram na sombra, observando o desenrolar de tudo, especialmente porque as alegações contra Austin surgiram muito rapidamente para que a empresa pudesse agir. Entretanto, quando Vince interveio, Debra deu uma entrevista à Fox News. Ela não apenas detalhou sua aprovação na TV ao vivo, como também chegou a afirmar que as ações de Austin haviam sido alimentadas pelos esteroides e pelo excesso de álcool que ele consumia. A WWE se recusou a permitir que a verdade fosse revelada sobre seu amado funcionário por causa das repercussões que isso teria na empresa. Assim, eles apoiaram Austin para negar todas essas alegações e, em vez de cortar os laços com ele, a empresa o empurrou ativamente de volta para o coração dos fãs. Tanto que muitos fãs hoje não têm a menor ideia de que todo o episódio aconteceu. É claro que isso não é culpa exclusiva de Vince McMahon, mas o fato de ele continuar apoiando e defendendo um funcionário considerado culpado de abuso doméstico diz tudo. Ele não teve a chance de esconder isso no início, mas ele é definitivamente responsável por derrubar o assunto até que agora pareça que nunca aconteceu. Mas ainda não terminamos, não sem mencionar todas as alegações contra a Fabulous Moolah. Esse caso pode não ter tantas evidências concretas quanto outros que vimos neste vídeo, mas com certeza conta como outro caso de Vince McMahon tentando esconder coisas sobre a WWE. Sem as controvérsias e o drama, a Fabulous Moolah estaria entre as melhores lutadoras da história. Ela entrou no esporte na década de 1950 e foi a maior lutadora do mundo antes de entrar para a WWE nos anos 80. Ela passou o restante de sua carreira brigando com nomes como Cyndi Lauper e Wendy Richter e ganhou vários campeonatos femininos no processo. Moolah continuou fazendo aparições como convidada em muitos eventos até sua morte em 2007. Depois de se tornar a primeira mulher a ser introduzida no Hall da Fama em 1995. A WWE também a homenageou renomeando vários eventos com seu nome, mas não por muito tempo. Quase tão logo Moolah morreu, começaram a surgir notícias de que ela não era de fato a mulher fabulosa que era retratada. Várias lutadoras, incluindo Wendy Richter e Mad Maxine, alegaram que Moolah havia se aproveitado sexual e financeiramente das lutadoras mais jovens que ela deveria treinar. De acordo com essas alegações, Moolah era uma espécie de cafetina que traficava as lutadoras sob seus cuidados para os homens ricos e poderosos do setor de luta livre. De promotores de luta livre a alguns lutadores, Moolah enviava jovens mulheres para participar de atividades sexuais com esses homens, e aquelas que se recusavam eram estupradas. Como se isso não fosse ruim o suficiente, Moolah também pagava mal os lutadores sob seus cuidados e Vince McMahon estava ciente disso. Os dois haviam feito uma espécie de acordo que permitia que Moolah tivesse acesso ao pagamento de cada lutador que ela treinava. A falecida lutadora foi acusada de ter ficado com até 50% do pagamento total para si mesma, independentemente de estar ou não envolvida nas lutas. Não se sabe por que Vince McMahon deixou isso acontecer, mas ele deixou, e quando essas alegações foram feitas, ele revogou algumas honras e homenagens que haviam sido feitas em nome de Moolah. Mas isso não muda o fato de que ele estava ciente dos erros o tempo todo e não fez nada para impedi-los. Logo antes do último caso da nossa lista, temos um encobrimento aparentemente pequeno que acabou levando a uma das piores tragédias da história do esporte e do entretenimento. O encobrimento de Chris Benoit. Se você acompanha nossos vídeos, deve estar familiarizado com o nome Chris Benoit.
E se não estiver, com certeza deveria assistir aos nossos outros vídeos para saber mais detalhes sobre esse homem. Para encurtar a história, Chris Benoit era um ex-astro da WWE que, em junho de 2007, assassinou horrivelmente sua esposa e seu filho antes de acabar com sua vida na casa da família. O caso é o mais terrível possível, e a WWE organizou um memorial para Benoit e sua falecida esposa, Nancy, que já havia trabalhado na empresa. Investigações e outras pesquisas revelaram que as ações horríveis de Chris Benoit foram causadas por algum trauma mental crônico e talvez abuso de substâncias. Mas o que poucas pessoas sabem é que em 2003, 4 anos antes do duplo homicídio-suicídio, Nancy Benoit havia tentado se divorciar de Chris. Ela declarou que o temperamento violento dele e os óbvios colapsos mentais eram o motivo pelo qual ela queria o divórcio. Adivinhe por que o divórcio nunca foi concretizado? Vincent Kennedy McMahon. Vince não só convenceu Nancy a manter o relacionamento, como também se certificou de que a notícia de que seu funcionário superstar estava mentalmente desequilibrado nunca fosse divulgada. Dizem por aí que ele também se certificou de que os amigos e parentes da família Benoit nunca divulgassem a notícia de como o casamento era realmente problemático. O retrospecto é 2020, mas é difícil não pensar em como esse caso horrível de assassinato poderia ter sido evitado se Vince McMahon não fosse tão obcecado em proteger a imagem de sua empresa. Por fim, temos um escândalo que abalou o mundo: o anel de esteroides da WWE. O fato de a empresa ter se recuperado desse escândalo é algo bastante louvável, temos que dizer. Tudo começou em 1991, quando um médico empregado pela empresa, George Zahorian, foi acusado de dopar atletas com substâncias ilegais. De acordo com o testemunho de Zahorian, Vince McMahon estava bem ciente de todo o esquema e, na verdade, o propagou para que suas principais estrelas ficassem mais musculosas e atraentes. O infame julgamento de esteroides revelou que a lista de clientes do médico ia desde superestrelas como Hulk Hogan e Roddy Piper até a cadeia corporativa da empresa e o próprio Vince McMahon. E não vou mentir, quando se olha para o elenco da promoção na época, homens volumosos como Ultimate Warrior e Superstar Billy Graham, pode-se dizer que era muito óbvio que esses caras usavam esteroides anabolizantes. De qualquer forma, Zahorian foi condenado e sentenciado a 3 anos de prisão, enquanto McMahon foi milagrosamente considerado inocente da acusação de conspiração. Como ele conseguiu fazer isso e ainda tinha os atletas culpados trabalhando na promoção é uma loucura. Mas a parte mais louca foi quando, no verão de 2007, mais de 2 décadas depois de The United States of America vs. McMahon, cerca de 10 lutadores da WWE foram novamente pegos por doping. A investigação teve origem nos assassinatos de Benoit, que deixaram o Congresso muito preocupado com os efeitos das drogas que melhoram o desempenho dos atletas. E, caramba, a investigação deu resultados. Descobriu-se que nomes como Rey Mysterio, Booker T, Edge e William Regal estavam todos na lista de clientes de um site de distribuição de drogas ilegais e esteroides. Claro, Vince não se envolveu dessa vez, mas em vez de deixar seus funcionários enfrentarem as consequências de suas ações, ele encobriu tudo. Quando a Sports Illustrated foi a fundo e expôs a verdade, a organização aplicou uma forma de punição seletiva aos lutadores envolvidos. As superestrelas como Randy Orton e Rey Mysterio foram suspensas por um tempo e chamadas de volta, enquanto os caras menos conhecidos como Chris Masters e Booker T foram suspensos e nunca mais foram chamados. O que podemos dizer? Mais uma aula magistral de encobrimento do presidente. Qual desses casos você acha que é o mais escandaloso? Deixe-nos saber sua opinião na seção de comentários. E antes de ir embora, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no Ring Rivals para não perder os próximos.